Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira a liturgia fala pra gente que nossa esperança está em Jesus Cristo, o novo Adão. Vencendo a morte e destruindo o pecado, ele nos faz participantes de sua vida imortal. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com fé, piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, depois o versículo 15 a 17, depois o versículo Romanos capítulo 5, versículo 12, depois o versículo 15, depois o versículo 17 a 19, depois o versículo 20 a 21. Romanos capítulo 5, versículo 12, depois o versículo 15, depois o versículo 17 a 19, depois o versículo 20 a 28. Irmãos, o pecado só entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça, como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, na primeira leitura, o apóstolo nos apresenta Jesus Cristo como o novo Adão. A argumentação é clara. Se o pecado e a morte entraram no mundo pela transgressão do primeiro homem, a graça superabundante de Deus foi derramada também por meio de um só homem, Jesus Cristo, o mediador da nova e eterna aliança. Além disso, o trecho traz uma perspectiva importante. A graça é muito maior do que a situação do pecado, de pecado. O texto diz o seguinte: onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 38. Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Então, no evangelho de hoje, ressalta-se a vigilância do discípulo de Jesus. O Senhor voltará. Os rins cingidos são sinais da prontidão para o serviço, enquanto se aguarda o encontro definitivo com o Senhor. Já as lâmpadas acesas, estas retomam o tema da prudência, da vigilância e da perseverança. No versículo 37, disse da necessidade de estar acordado quando o Senhor chegar. Desse modo, a vida do cristão ganha uma dupla dimensão, a vivência do tempo presente e a esperança do tempo escatológico. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.